Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um processo de como nós podemos criar um banco de dados no ArcGIS Pro a partir de um conjunto de shapefiles. Bem, existem algumas formas de se fazer isso. Num vídeo anterior eu mostrei para vocês a forma de fazer o load no banco de dados e hoje eu vou mostrar uma outra forma que é a importação dos dados no banco de dados. Então, para ilustrar, aqui eu tenho um conjunto de shapefile, tem conjuntos de pontos, né? Escolas públicas, tenho polígonos, quadras, rodovias, linhas, sistema cicloviário, linhas também. Então, suponha que eu queira levar todos esses arquivos shapefile para dentro de um geodatabase no ArcGIS Pro. Bem, então eu tenho aqui um geodatabase chamado Projeto 06, criado. E eu vou então fazer o quê? Eu vou importar para esse geodatabase features classes, tá? Lembrando que cada arquivo shapefile se tornará uma feature class no meu banco de dados. Então, aqui eu preciso indicar quais são as features, né, que eu quero importar. Então eu vou aqui em Browse e vou navegar até a pasta que contém esses elementos. Então, esses elementos estão dentro dessas subpastas aqui. Então, em cada um deles, eu vou dar um OK e eu posso fazer isso de uma vez só. Então, eu posso selecionar aqui um conjunto de features que será criado, ok? Então, para cada um deles, eu vou indicar o caminho, né? Então, aqui, terminais de ônibus. Lembrando que esse é um outro meio, né, de se fazer a importação ou a carga, né, de dados num banco de dados. Aqui no caso nós estamos usando o ArcGIS Pro. Então, selecionando aqui, eu poderia fazer isso para quantas features eu quisesse, ok? Então ele está me dizendo aqui que ele vai importar essas features, né, essas shapefiles, para o banco de dados projeto 06, ok? Então quando eu dou um run aqui, ele vai fazer o processo de conversão, é algo bem rápido. E aqui no meu catálogo, quando eu abro o meu banco de dados, vejo que não aparece nada, né? Porque eu preciso atualizar. Então, aqui eu consigo enxergar todos aqueles arquivos que eram shapefiles e agora se tornaram, né, feature class, né, feições no meu banco de dados. Como esses dados aqui, pessoal, todos eles são do Distrito Federal, para ficar um geodatabase mais organizado, eu poderia aqui criar uma feature class, uma feature dataset, desculpa, e poderia dizer, olha, essa feature dataset, ela vai ter o nome de DF, né, Distrito Federal, e vai ser armazenada neste banco de dados projeto 06, que é o que eu quero. E aqui eu tenho que só indicar qual sistema de coordenadas eu vou usar nessa feature. Por quê? Porque ela só vai permitir trazer para dentro dela feature classes que estejam no mesmo sistema que ela, ok? Então, eu preciso verificar nos meus dados quais são, né, o sistema adotado. Então, nesse caso, veja, os dados estão em Cirgas 2000, o TM23 Sul. Então, eu preciso garantir que todos estes que eu quero importar, né, que eu quero armazenar dentro da minha feature dataset, tenham o mesmo sistema, ok? Bem, então, aqui nós vamos adicionar então a nossa feature dataset, chamado DF, garantindo aqui que esse dado esteja no sistema Cirgas 2000 UTM 23 Sul, tá? Então aqui vamos procurar o sistema Cirgas 2000 UTM 23 Sul. Aqui, Cirgas 2000 UTM 23 Sul, ok, pessoal? Então, vamos executar esse comando, ele vai criar para nós no banco de dados a nossa feature dataset e então um processo super simples que é nós simplesmente levarmos, né, cada uma dessas feições à nossa feature, tá?
Então aqui ele vai, todas as vezes, né, que nós quisermos aqui, por exemplo, colocarmos um dado que não esteja no mesmo sistema que a nossa feature dataset, só para ilustrar para vocês, veja que ele vai falar que mover, né, a ação de mover para aquela feature dataset deu erro, falhou. Por quê? Porque o sistema de referência não bate, tá? Então, só para vocês comprovarem aqui, quando eu vou conferir esse sistema, eu vejo que tem alguma coisa aqui nesse arquivo que não está condizendo com a minha feature dataset que eu acabei de criar, ok? Mas aqueles que nós garantimos que estão todos aqui ok, tá bom? Então, pessoal, é só uma outra forma de mostrar para vocês como que nós podemos importar, de até uma maneira bem rápida e prática, arquivos que estão fora do banco de dados para o banco de dados GeoDatabase no ArcGIS. Ok? É isso, pessoal.